Olá, olá, tudo bem? Vamos começar o nosso teste de transmissão. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar início aí a mais uma palestra da jornada de inclusão focada em autismo, né? A nossa jornada de autismo realizada pelo Instituto Sinapses. É um prazer estarmos com vocês com a temática sobre neuropsicopedagogia e autismo. Gostaria aí que vocês colocassem aí se estão ouvindo, tá? Vão me dando uma devolutiva aí se o áudio tá bom e o vídeo. Minhas queridas e meus queridos, vamos dar início à nossa palestra, onde traz, na verdade, ela é uma continuação, né? Nós já discutimos, agora a gente vai trazer a discussão sobre neuropsicopedagogia e autismo, mas essa palestra, ela fecha um ciclo de 3 palestras. Primeiro, nós discutimos quais os tipos de tratamentos focados no autismo, né? Quais são os caminhos e possibilidades para os tipos de tratamento. Então, essa família tem uma pessoa com autismo, quais são os caminhos de tratamento? Nós mostramos vários caminhos. Dentro desses caminhos, nós pegamos a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia para explicar tanto para o profissional como para os pais, professores e todos os participantes quais são as propostas de intervenções e de trabalho, né? Qual é a proposta de atuação que essas duas áreas têm. Então, nós já falamos sobre a psicopedagogia e agora a gente vai falar sobre a neuropsicopedagogia. Como eu fiz com a psicopedagogia, né? Eu comecei a palestra falando o que é psicopedagogia, a gente também vai falar sobre o que é neuropsicopedagogia. É um enorme prazer estar com vocês. Eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, sou a professora Jocindra Barbosa, sou professora do Instituto Sinapses, né? Atuamos junto com a Clínica Sinapses, com as palavras com R, trabalhamos também junto aí ao setor administrativo da instituição, somos aí uma das cofundadoras dessa instituição. E temos um trabalho focado, né, em disseminar, em plantar sementes sobre as psicoterapias pelo Brasil, né? A gente faz formações, eventos, conversa, né, com as pessoas, mostrando o que essas áreas psicoterapêuticas podem fazer pela sociedade. Então, como especialista em inclusão, eu vim aqui para estar conversando com vocês sobre como as intervenções são de extrema importância para a pessoa com autismo, né? Em todas as palestras está sendo focado essa questão do respeito, mas também sendo focado o compromisso da família, compromisso da sociedade, compromisso dos professores e compromisso dos terapeutas. O Sinapses tem muitos cursos focados em psicoterapia, né? São especialistas em ABA, especialistas em autismo, especialistas em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, arteterapia, psicanálise, de musicoterapia, então são psicomotricidade, né? Então a gente tem muitos especialistas focados nessas áreas das psicoterapias. Então, nada melhor do que a nossa instituição estar promovendo espaços de debate para mostrar tanto aos nossos alunos como aos visitantes como eles podem estar atuando, como é o mercado de trabalho e como é o mercado de atuação. Acreditamos que esse é o grande diferencial do Sinapses, porque a gente não oferece só cursos, a gente também mostra como na prática os alunos profissionais, né, se formam sendo profissionais, como vão atuar dentro do mercado de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho o que é o neuropsicopedagogo, tá? Gente, de propósito, eu colori a palavra neuropsicopedagogo. Sempre gosto de dizer que como este evento, ele também traz pessoas que não conhecem essas áreas,
elas não são neuropsicopedagogos, ou são estudantes de outras áreas, ou são visitantes, são pais, são professores, são gestores, coordenadores, ou podem ser pessoas ligadas para outras áreas, né? Podem ser pessoas curiosas sobre o assunto, ou até as pessoas com autismo que estejam aí querendo conhecer mais sobre a área. Então nós precisamos aí primeiro falar quem é esse neuropsicopedagogo. Já quero dizer para vocês a dinâmica da palestra. Primeiro eu vou apresentar o conteúdo, vou discuti-lo e apresentá-lo, e depois, enquanto isso, vocês podem ir fazendo pergunta no chat. Depois que eu falar sobre o conteúdo, a gente volta para as perguntas. Tá? Aí eu foco, volto, né? Mesmo que tenha perguntas sobre o início da palestra, não tem problema. Vocês podem interagindo e perguntando. Eu vou aí vendo, né, quantas perguntas dá pra gente ir fazendo. Bem, eu trouxe aí o slide de forma mesmo pintadinho, com cores diferentes. E aí você tem aqui, né? Você tem a neuro de uma cor, psico de outra cor e pedagogo de outra cor. Entenda que pedagogo, tanto focado, aqui a gente trouxe num termo generalizado, não somente no termo masculino, mas a intenção é o profissional. Não estou falando de gênero profissional masculino, nem feminino. Estou falando do profissional como profissão como um todo, né? Trouxe ele pintado de 3 cores, por quê? Porque normalmente as pessoas leem assim, neuropsicopedagogia, como se fosse 2 coisas, né? Como se fosse uma psicopedagogia neuro, né? Não é isso que acontece? A maioria das pessoas fazem isso, elas leem assim, né? Elas pegam a psicopedagogo e aí eles vão ler como se estivessem falando neuropsicopedagogo, bem rápido. Essa fala rápida de neuropsicopedagogo, ela dá a entender que são 2 áreas, né? Ou seja, é um psicopedagogo neurocientista, é um psicopedagogo neuro, é um psicopedagogo neurológico, é um psicopedagogo que trata da cabeça. Ou seja, né? Muitas pessoas chegam ao curso de neuropsicopedagogia ou eles ficam confusos, ou muitas pessoas quando buscam perguntar sobre esses cursos, elas ficam com dúvidas sobre isso, mas elas acham que é algo ligado à psicopedagogia. Primeira coisa que a gente precisa dizer é que não é, tá? Por isso que eu peguei e não coloquei como 2 palavras, e sim como 3 palavras, tá? Vou até aumentar aqui para ficar destacado aqui, ó. 3 palavras. É neuropsicopedagogia. São 3 palavras, tá bom? Isto por quê? Porque o curso de neuropsicopedagogia, ele não surgiu do curso de psicopedagogia. Ele não surgiu para o psicopedagogo e também não surgiu para reforçar a psicopedagogia e muito menos para substituí-la, tá? Ela nasceu para ser outra área, é tanto que é outra área. A confusão se dá porque ela é muito nova, né? Ela é jovem, ela tem praticamente cerca aí de 10 anos em que ela surgiu no nosso país. Então ela é uma construção de uma entidade educacional, então ela ainda é muito jovem, ela ainda está se construindo, ela ainda está, as peças, até coloquei aí, né? As peças ainda estão soltas, ela ainda não tem uma base, científica ainda solidificada dela mesma, né? Claro que ela tem o conhecimento da neurociência, da psicologia cognitiva e da pedagogia, mas quando você olha para o todo dela, o que temos de construção de ciência dela, o que temos de comprovado, o que temos de elaboração de teoria sobre ela,
a formação de livros, a quantidade de profissionais ainda é muito incipiente. E isso se dá porque ela é jovem, mas ela tem uma tendência ao crescimento muito grande. Nós vamos ver aqui que como diz, né, a sacada da neuropsicopedagogia, ela tem um campo de mercado muito amplo, e eu vejo até de tão importância, né, a gente vir fazer essa fala, porque eu me preocupo muito com os nossos alunos, qual a visão que eles têm de mercado, como que os nossos professores, né, estão repassando para eles essa visão de neuropsicopedagogia, porque a gente quer, o nosso desejo é que esse aluno, quando termine o curso, ele realmente esteja preparado para lidar, para enfrentar e para assumir o seu posto aí dentro do mercado de trabalho, tá bom? Então, a neuropsicopedagogia, ela nasceu primeiro com uma proposta de ser uma especialização para professores, onde unisse e discutisse o conhecimento neurocientífico e das funções executivas superiores estudados pela psicologia cognitiva, aplicados à didática, aplicado à metodologia de ensino. Então, isso é uma tendência principalmente norte-americana, onde a psicologia cognitiva está muito em alta. Nós sabemos que a psicologia tem muitos ramos, e a psicologia cognitiva é um dos ramos que tem se sobressaído na educação de alguns países, onde eles têm priorizado o estudo neurológico, os estudos do controle emocional, do comportamento, para ser aplicado ao processo educacional. Então, seguindo essa tendência, grupos começaram a fazer essa pós-graduação em neuropsicopedagogia, e a partir desse primeiro grupo se observou que havia sim espaço no mercado para uma nova área. Então surge um novo curso chamado Neuropsicopedagogia Clínica, focado e voltado para formar um terapeuta. Ok? Então, esse curso de neuropsicopedagogia, ele é uma pós-graduação, mas ele forma um profissional. Assim como a musicoterapia, a arteterapia, a psicomotricidade, a psicopedagogia, são cursos de pós-graduação, mas não são simples cursos de pós-graduação. Não é como fazer educação infantil, educação especial, fazer Libras, né? Fazer cursos que eles são complementares à sua formação. O curso de neuropsicopedagogia, ele forma um terapeuta. E por ele formar um terapeuta, né, ele precisa ser um curso focado em terapia, focado nos aspectos que vão contribuir para que esse terapeuta chegue ao real objetivo da sua atuação, como a gente vai discutir aqui. Qual é esse objetivo, qual é esse trabalho? Então, como ele é muito jovem e a gente não tem ainda muito referencial sobre a própria neuropsicopedagogia, porque ela está se construindo, elas são peças que ainda estão se construindo, nós chamamos ele de um curso que ela é uma terapia da cognição. Por que que ela é uma terapia da cognição? Primeiro, porque forma um terapeuta. Terapia é todo o processo onde vai haver ali uma intervenção que busca a realização de algum tipo de tratamento. Seja um tratamento preventivo, seja um tratamento de reabilitação, seja um tratamento de habilitação. Então, essa terapia, ela é uma terapia focada em cognição. Mais do que 50% do curso de neuropsicopedagogia, ele é focado no funcionamento das funções executivas superiores localizadas no cérebro. Então, é um profissional que vai estudar, vai compreender essa cognição, esse processo de funcionamento do cérebro, como é que o cérebro processa as informações visuais, as informações auditivas, as informações verbais e as informações dos inúmeros estímulos que nós temos, né?
Então, essa entrada sensorial, como é que o cérebro recebe esses estímulos, como é que ele processa esses estímulos, como é que ele vai raciocinar, como é que ele vai compreender cada estímulo e como é que ele vai devolver esse estímulo do ser humano para a sociedade, do ser humano para outro ser humano, do aluno para a professora, da professora para o aluno, do pai para a mãe, da criança para o pai. Então, como é que nós reagimos a esses estímulos? Então, ele trabalha focado na compreensão disso. Todo ser humano possui um encéfalo, possui uma caixa craniana, e dentro dessa caixa craniana tem lá os seus 2 encéfalos. Esses encéfalos formam o nosso cérebro e cada pessoa, apesar de termos os mesmos córtex e a mesma formação biológica do cérebro, eles terem características em comum. Cada cérebro funciona dentro de um padrão, claro, mas com limitações ou de formas bem individualizadas. Não somos como uma programação, né, de software ou uma programação mecânica que vai funcionar em reprodução em massa. Não. Cada ser humano possui um funcionamento cerebral que resulta em aprendizagens diferentes. É isso que torna o ser humano uma espécie diversificada. Nós somos seres extremamente complexos, porque somos muito diferentes. Nós temos cores diferentes, né? Biotipos diferentes, nós temos culturas diferentes, nós temos desejos diferentes, e aí tudo isso é um resultado de como nós convivemos com o nosso estado biológico, o nosso organismo biológico, como é que a gente convive com esse estado biológico e o meio em que nós vivemos, com os estímulos físicos, os estímulos sociais, né, com todos os estímulos que tem aí ao nosso redor. Esses estímulos, eles vão nos trazer inúmeros resultados. Esses estímulos também podem ser deficitários, né, serem resultados de déficits. E são esse processo de déficit que a neuropsicopedagogia vai se dedicar. Então, ele olha para o cérebro dessa pessoa e ele vai pensar como esse cérebro aprende, mas como ele aprende em todas as engrenagens, né? Como é que processa a atenção, como é o raciocínio, como é a concentração, como é o funcionamento dos neurotransmissores, como é o sistema límbico, como é que funciona todas essas engrenagens, né? Como é que o potencial cognitivo funciona em formar, né, essas aprendizagens, essas habilidades de inteligência, essas múltiplas inteligências que resultam numa diversidade de conhecimento que o ser humano possui. Então, o neuropsicopedagogo é exatamente o profissional que vai compreender, discutir sobre essa relação cognitiva entre o cérebro e o processo de aprendizagem humana, tá? Então, vamos ver aqui, né, qual é o trabalho que esse profissional ele tem junto à pessoa com autismo. Primeiro vamos entender qual é o trabalho do neuropsicopedagogo. Se ele é um terapeuta da cognição, cabe a ele compreender os problemas que a cognição tem, o que causa esses problemas e de buscar soluções para esses problemas. Então, quem ele pode atender? Ele pode atender criança, jovem, adolescente, adultos, idosos, toda e qualquer pessoa, né? Todos que têm um cérebro. Então, é um leque de oportunidades. Mas ele tem um público-alvo. Quem é esse público-alvo? É um público que precisa de terapia. Lembrem-se, ele pode atender qualquer pessoa. É uma gestante que está com o bebê, é uma criança de 3 anos, é a educação infantil, pode. Mas todo profissional, ele tem um público-alvo.
Então, o público-alvo, digamos, vamos dar um exemplo, o público-alvo da psicopedagogia são crianças de 5 anos a 12, no máximo 14 anos, com dificuldades ou transtornos de leitura, escrita, matemática, ou seja, onde a aprendizagem sistematizada tem ali um déficit. Então, esse profissional vai atuar dentro dessa linha, investigando e intervindo. O público-alvo do neuropsicopedagogo são as pessoas com algum tipo de deficiência, com bastante ênfase, né, nas pessoas com deficiência onde afeta a cognição. Então a gente tem aí o autismo, as pessoas com moderado e grave, né, mas também também pode atender os com leve. A gente tem as pessoas com deficiência intelectual, com síndromes como a síndrome de Down, pessoas com deficiência sensorial como visão, audição. Então esse é o público-alvo. Como também pessoas que sofreram algum tipo de trauma neurológico, como por exemplo, pessoas que sofreram um AVC, pessoas que tiveram afasias, pessoas que têm alguma doença degenerativa cerebral. Então, esse é o público-alvo, né? E não esquecendo dos idosos como um todo. Tanto aqueles que têm doença como, por exemplo, o Alzheimer, né? Ou outro tipo de doença que causa demência, né? Ou o próprio processo de demência natural do ser humano. Então, tendo esse público-alvo, tá? A gente vai entender que eu frisei aí, colori aí, que o trabalho do neuropsicopedagogo, ele está dividido em 3 aspectos, para todo esse público, sempre nesses 3 aspectos, que são a prevenção, o diagnóstico e a intervenção. Então, pega aí papel para você anotar, né? Faz aí um quadro, um mapazinho mental, e eu vou aqui trazer alguns pontos de como é que o neuropsicopedagogo trabalha a intervenção, como é que ele trabalha o diagnóstico e como é que ele trabalha a intervenção. E vou trazer um outro quadro, né, onde eu vou pontuar aí mais, e em todos esse foco eu vou frisar sempre o autismo, mas sempre lembrando, eu gosto sempre de fazer as exceções e as ressalvas, que o que eu falar para o autismo também se aplica a outras síndromes e outros transtornos. Certo? Lembrando que dúvidas podem aí colocando no chat, que depois eu vou lendo e vendo se tem dúvidas aí. Vamos lá continuar? Bem, o trabalho de prevenção. Como é que o neuropsicopedagogo vai trabalhar o processo de prevenção? O que é prevenir, gente? O nome está dizendo, né? Já tem um significado. É prever, é antecipar. Então, é fazer com que algo lá na frente não venha causar um mal, né? Então, é prevenir. Então, a prevenção é um tipo também de intervenção, né? As medidas, elas são interventivas. Então, é fazer um trabalho onde eu vou focar a intervenção precoce ou as intervenções onde eu busco, né, orientar. Então eu faço palestras, você pode fazer atividades, né, onde você orienta individualmente ou presta assessoria para as escolas, ou para pais, ou para famílias específicas, né? Ou seja, é assessoria em geral, onde eu vou mostrar os benefícios que é a estimulação cognitiva, né? Ou essa prevenção pode ser um trabalho, um projeto focado na estimulação do bebê. Um exemplo muito claro é crianças que nascem com microcefalia, crianças que nascem com síndrome de Down e as crianças que nascem com autismo. Elas precisam passar por um processo de estimulação, quanto mais cedo, melhor, porque quanto mais cedo se intervém,
mais habilidade essas crianças vão aprender. Estamos falando de quê? Estamos falando de intervenções com jogos de que vão focar a atenção da criança, que vão desenvolver a coordenação motora dela, vão desenvolver a coordenação psicomotora, vão desenvolver também a coordenação perceptomotora, a visomotora, né? Então nós temos vários tipos de coordenação, não só temos coordenação motora fina e grossa, né? A gente tem diversos aspectos do desenvolvimento, e por isso que o autismo ele é chamado de um transtorno do desenvolvimento global, e durante muitos anos ele foi chamado de TGD. Por quê? Porque o autismo, diferente de alguns outros transtornos que afetam só uma área, ou deficiências que afetam só uma área, o autismo não. Ele afeta inúmeras áreas. Ele afeta o biológico, ele afeta o social, ele afeta a comunicação, ele afeta o psicológico e muitas vezes ele afeta o neurológico. Em muitos casos de pessoas com autismo, eu tenho aí autismos moderados e severos, onde a gente encontra a presença do déficit intelectual. Então essa pessoa ela vai ter aí um nível de raciocínio diminuído. Então quanto mais cedo, mais precoce eu estimular esse raciocínio, eu levar essa pessoa a raciocinar, a aprender coisas novas, a desenvolver essa habilidade do raciocínio, eu vou contribuir para que esse nível intelectual ele se eleve. Não é porque você nasceu com deficiência mental, deficiência intelectual, né, o chamado antigo retardo mental, que você vai ser retardado para sempre. Não. O potencial de aprendizagem humano é incrível. A plasticidade neural e a neurociência está aí mostrando que o cérebro sempre tem capacidade de aprender. Ele tem capacidade de permanentemente estar aprendendo coisas novas, até ele parar de funcionar. Células nascem, células morrem, coisas novas se aprende simultaneamente e diariamente. Então a estimulação precoce é em cima dessa neuroplasticidade, de aprender a acreditar que não há limites para a aprendizagem, onde a gente possa estar o tempo todo ensinando e aprendendo. Então isso pode ser feito junto com as mães grávidas, onde essa mãe estimula o bebê, e a estimulação a gente entende dentro do curso de neuropsicopedagogia, é imprescindível disciplinas de estimulação, de reabilitação. Por quê? Porque são nessas disciplinas que vai se falar o que é estimular, como é que a gente estimula, como é que a mãe estimula o bebê. Então, para me estimular, eu preciso do estímulo. E o estímulo é o quê? O estímulo é o toque, o estímulo é a sensação, o estímulo é o som, o estímulo é a visão. Então eu vou estimular, eu vou trazer do ambiente externo algo que eu estimule aquele bebê que ainda está dentro do ventre, mas ele está recebendo aquela estimulação sonora, por exemplo. Então, essa mãe que conversa com o bebê. Então, muitas oficinas com gestantes, oficinas com as mães, né? Com seus bebês aí no primeiro ano de vida de desenvolvimento. Então, crianças que nascem com algum tipo de síndrome, com algum tipo de deficiência, elas precisam sim ser mais estimuladas do que as outras. Muitas crianças, vamos chamar típicas ou normais, como se normalmente se fala, muito desses estímulos são naturais, acontecem no dia a dia, elas pulando, elas brincando no parque, elas conversando com o vizinho, elas assistindo TV. Já em pessoas com deficiências e no nosso caso que estamos discutindo o autismo, esses estímulos precisam ser provocados, eles precisam ser excitados. Para quê? Para que essa pessoa possa se sentir estimulado a desenvolver aquela habilidade. Pessoas com autismo, elas nascem com deficiências sensoriais. Então, elas precisam estar sendo
estimuladas o tempo todo, ou o máximo possível, a desenvolver essas habilidades, as habilidades neurológicas, as habilidades visuais, as habilidades, né, de reação. Por isso é importante o contato com o terapeuta ocupacional, o contato com o fono, que vai trabalhar a linguagem, a fala e a linguagem também não verbal. Ou seja, quanto mais estimulação essa criança recebe, maiores são as chances dela ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento, né? Ela vai crescer e vai desenvolver o seu potencial. O potencial está dentro dela. No caso aqui da neuropsicopedagogia, a gente acredita que está dentro do cérebro dela. Então, só precisa, né, ser estimulado para que ele venha crescer